semana passada, a Elisete teve uma experiência muito tremenda com a Samira, né? E isso é bom falarmos. E foi uma experiência bem tremenda, né? Porque foi uma experiência de morte ou vida. Era morte ou vida, porque depois ela me discorreu sobre o assunto. Foi um negócio bem tremendo. Ali é só cobertura mesmo, ali não tinha jeito não. Perdeu todo mundo o controle de tudo. Porque, veja bem, a cobertura, ela age dessa forma, quando eu não tenho mais recurso. Não tem mais recurso, aí ela age. Quando chega o impossível, isso cabe a quem? A Deus. E Deus criou os anjos para ministrar nessa área. Por isso que comumente acontece com um ou com outro, não é com todos, momentos difíceis de resolver. Você fala, não, isso agora pegou. Eu estou agora aqui, ó. Eu não estou aqui não. Eu já agora acabou meus recursos. Agora eu estou aguardando, confiantemente, diante do trono da graça. Para socorro o quê? Oportuno. E ela teve, ela brincando lá com o carrinho, e quem conhece lá a casa da Elisete, tem uma rua lá que é assim. E ela desceu brincando com o carrinho, e ele desceu, né? Desenfreado, e a descida é isso aqui mesmo. É uns 20 quilômetros, é uma descida violenta, e ela demora um pouquinho chegar no fim dela. Ela acabou batendo no portão, chegou a desmaiar por causa do impacto muito violento, e está aí correndo, brincando. Por isso que quando eu vejo esse correndo aqui, eu louvo a Deus. Não chamo nem a atenção dele. Corre mesmo! Quebra, chuta, não tem problema não. Porque está bem pra caramba, porque é um momento desse, abençoado. E a cobertura acudiu. E a Samira, quanto as meninas da Maria Senhora, elas têm um respeito por mim que é uma coisa tremenda, eu fico vendo. Então isso aí é bom, porque elas estão crescendo diante de uma autoridade, e submissas, de uma forma ou de outra submissas. Elas não têm reações muitas vezes de submissão, porque são crianças, não têm controle do que fazem, não tem controle. Mas na mente isso aí está sendo formado. Então é uma super raça tremenda. Então nós temos que respeitar isso aí. E você vê que os anjos trabalham, meu filho. E eles não deixam acontecer mal nenhum sobre nós. Então foi tremendo isso aí. E todos viram, né? Todos que estavam na rua viram. Quer dizer, isso aí deu uma autoridade maior ao ministério, porque estão todos debaixo dessa cobertura. É como eu digo para os irmãos, os anjos, eles só estão na terra porque Cristo está na terra. Jesus diz lá no livro histórico, quando vier o Senhor pela segunda vez, com todos os seus anjos. Então ele estava falando que anjos não estavam na terra sem eles, sem ele, sem a manifestação do Cristo. Ele só está na terra se Cristo estiver. Se não tiver, igual por exemplo, esteve na vida de José Luiz durante mais ou menos 40 anos na terra. Ele morreu, e aí? Ele voltou ao lugar inacessível ou não? Se ele voltou, nós estamos ferrados. Se Cristo voltou, meu irmão, nós vamos falar sobre isso aqui. Porque essa é a expectativa.
Está na terra. Porque Cristo ainda continua na terra. O véu foi embora, mas Cristo continua na terra. Porque Cristo não é véu, não está condicionado ao véu. Ele atua no véu, mas ele não está condicionado a ninguém. Assim é? É um texto em... Uma salva de palmas, né? Para ela. Principalmente a Elisete, que manteve firme, né, a confissão dela, porque esse horário essa hora dá vontade de gritar, de desesperar. Mantém firme. Porque aquele que prometeu é fiel. Não desespere. Ele é socorro bem presente. Assim é, abençoado. São essas manifestações. Tem um texto na Bíblia que diz o seguinte, em Isaías, que o homem, até pensando no nosso amigo Gugu aí, Liberato, ele diz, o homem é como uma erva, e a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, quer dizer, a sua glória. Todo homem é como uma erva. Eu sou como uma erva. José Luiz era uma erva. Paulo era uma erva. Jesus de Nazaré, uma erva. Davi, uma erva. Moisés, uma erva. Abraão, como uma erva, que morreu. Acabou. A glória fica de quem? De Deus. Porque todos esses que eu falei representaram Deus na terra. Mostrando o quê? A glória de Deus, não dele. Se ele está mostrando a glória dele, aí seja anátema. A glória sempre é de Deus. A morte significa Deus glorificado. Porque o único que tem controle da vida e da morte é quem? O diabo não tem controle de nada, nunca teve. A não ser que Deus, quando deu ele esse direito, a saber, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Ele morreu, me dá a chave da vida e da morte. Me dá a chave da morte, aí é meu agora. Volta tudo para mim, agora tudo é minha glória. Então, o homem é como uma erva, e a sua glória é como a flor da erva. O que é o glória para o homem? É eu estar vivo, você está vivo, isso é uma glória. Essa é a glória sua. Você morreu? A glória também? Acabou. Porque a sua glória, a sua imagem, os bens que você faz, ou o mal que você faz, acaba quando a erva seca. Acabou. Assim são todos os homens na terra, constituídos por Deus. Então esses que passaram, todos eles morreram. Estão me criticando, dizendo que eu estou falando, criticando a José Luiz, porque eu estou falando que ele morreu. Olha que coisa mais ridícula. Estão doentes. Criticando José Luiz, dizendo que ele morreu. Jesus morreu, estou criticando ele. Moisés morreu, estou criticando ele. Davi morreu, estou criticando ele. Não, estou falando a verdade. Olha que coisa louca. O pessoal está ficando doente mesmo, viu, cara? Eu não estou compreendendo isso, não. Falei, você não morreu? Estou aqui presente, sério, eu vou aonde ele estiver agora. Estou indo lá agora. Ressuscitou, meu filho? Não é, Tiago? Esse homem é bom atrás dele. Pregando o evangelho, se você tiver ressuscitado pregando bolotas aí, eu não ia, mas pregando o evangelho eu vou. Isso aí. Assim é, abençoado. Vamos então agora à segunda parte, rapidamente. Vamos lá falarmos sobre Cristo segundo Paulo e Cristo segundo Pedro. Vamos ver aqui o que o Senhor tem nessa sabedoria
que nós já conhecemos, mas é bom sempre a gente delinear, e por causa dos ouvintes. Tá ligado lá, Tiago? Os ouvintes, para ouvirem a verdade que está em nós, com respeito a Cristo, porque esse Cristo que está aí está fora de... está desfocado, está desfocado esse Cristo aí. Esse Cristo que aí não existe, não. Esse Jesus Cristo que está por aí é confusão. Vamos aqui, Colossenses 1, 24 ao 28. Vem Paulo aqui escrevendo à igreja de Colossos, dos irmãos abençoados. Ele vem dizendo: agora, Paulo dizendo, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo. Olha que coisa séria isso aqui. Isso me parou. Então quer dizer que Jesus não sofreu tudo o que tinha que sofrer de Cristo? Não. Paulo está dizendo aqui, e preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Quem tem Cristo tem um resto de aflição para ele. Não a cruz, mas se tem um resto de aflição para ele preencher, concluir, está aqui, ó, na minha carne, quer dizer, num corpo. Cristo está em quem? Em uma pessoa, no corpo. A favor do seu corpo, que é a igreja. Então o ministério que recebe Cristo, ele está sofrendo por causa da igreja, como Cristo sofreu pela igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Cristo, que quer dizer o quê? O completar o sofrimento que resta de Cristo ainda na terra, em um corpo a favor da igreja. O mistério que estiver oculto há séculos, o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, as quais Deus quis dar, não é o homem orando, é Deus que quer dar, a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Os gentios têm um grande privilégio agora depois da cruz, abençoado. E nós precisamos de valorizar isso, tendo conhecimento desse mistério revelado aqui para nós, os gentios, né? As quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Então Deus falou, agora eu vou me revelar aos gentios. Não é o gentio que vai me buscar ou me aceitar como Jesus, não, como salvador da vida dele, não. Eu estou enviando Paulo para que seja a riqueza da glória deste mistério revelado aos gentios. Isto é, Cristo em vós. Cristo está em vós. Aí ele diz, a esperança da glória. Glória quer dizer toda fama, toda riqueza, toda prosperidade, toda a luz é nós os gentios. Somos nós os gentios, assim é? O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem o quê? Perfeito em Cristo. Por isso nós dizemos, você é perfeito. Ele diz, não sou. Eu falei, porque nós estamos em Cristo. E quando Cristo fala, cale-se diante dele toda a terra. Se ele falou que você é, você é. E não importa a imperfeição que você está manifestando, porque a palavra dele é poderosa para mudar, meu irmão.
E quem tem que mostrar isso? Nós. Eu como ministro, você como igreja, temos que apresentar todo homem perfeito em Cristo, não em Deus, em Cristo. Porque Deus está em Cristo. Mas é Cristo, não é Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Diz o Cristo na vida de Jesus. Então eles têm que passar por aqui para encontrar Deus. Senão não vão encontrar, não, abençoado. Não vão encontrar. Assim é? E o que é Cristo? Põe lá 1 Coríntios 1, 24. Mas, para os que foram chamados, hello, quantos chamados tem aqui? Você é chamado? Então, esse aqui é para os chamados. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, Cristo é o quê? Poder de Deus e sabedoria de Deus. E Cristo em vós. Então, em vós, o que ele é? Sabedoria e poder de Deus. Então, você tem que levantar e dizer todo dia: eu sou um cristão. E todo cristão tem o quê? Poder e sabedoria. Todo cristão tem poder e sabedoria de Deus sobre ele. Então, se você precisa de discernir, resolver qualquer coisa, você tem o quê? Sabedoria de Deus. E tem poder de Deus para fazer, porque você tem o quê? Cristo em vós, a esperança da glória. Assim é, abençoado? Então, Cristo, o grande mistério, oculto há séculos dos filhos de Deus, principalmente nós gentios, de Deus por causa do cumprimento da apostasia. O que é isso? Antes da apostasia, nós não tínhamos conhecimento de Cristo. Não tínhamos. Não é verdade? Nós tínhamos de quem? Jesus de Nazaré. Cristo não tínhamos. E nós sabemos que só a carta Paulinas, as 14 cartas de Paulo, que mostra o Cristo. Os demais mostram quem? Jesus de Nazaré. Recebendo até o Cristo, mas eles não conheceram a Cristo. Porque só o evangelho de Paulo que ia dissecar tudo com respeito a Cristo. Agora, depois de Jesus na sua, o quê? Ressurreição. Assim é, abençoado. E teve o tempo da apostasia que maquiou, ofuscou a pregação do Cristo verdadeiro. Não deixando que ninguém visse o Cristo ressuscitado, mas o Cristo segundo quem? Pedro, João e Tiago. Porque eles abandonaram Paulo e ficaram com os discípulos de Jesus de Nazaré. E Paulo não era discípulo de Jesus de Nazaré. Ele foi discípulo do Cristo, o quê? Ressuscitado. Do Jesus ressuscitado. E tem diferença e grande nisso aí. E a apostasia, ela nos seus 2000 anos, não permitiu que ninguém entrasse em Cristo. Não permitiu. Porque ela pregou um Cristo em Jesus de Nazaré que já havia morrido. E esse Cristo não deveria ser mais pregado. Por quê? Fortaleceria o quê? A incredulidade nos filhos de Deus. Nós vamos ver isso aqui. Lá em Atos 20, 29, Paulo vem dizendo por que aconteceu, por que aconteceria e quando, a partir de quando aconteceria a apostasia, impedindo eu e você de vermos Cristo em nós e na vida de um ministro dele. Atos 20, 29, ele vem dizendo: eu sei que depois da minha partida, porque Paulo já estava contando que ele ia morrer. Ele já sabia que os dias dele já estavam bem a miúdo na terra. E ele teve o tempo de falar com a sua igreja, com aqueles cooperadores que andavam com ele. E Lucas, ao fazer uma investigação, ouviu isso aqui
né, de Paulo, e falou: opa, deixa eu escrever, porque isso aqui vai ficar para os séculos vindouros, para a igreja dos gentios, que somos nós, para serem glorificados. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos o quê? Vorazes, que não pouparão a igreja. O que é lobo voraz? Com muita fome. E fome de quê? De ovelha, porque o lobo gosta de ovelha. E Paulo diz: olha, vão, após a minha partida, eles adentrarão entre vós e não pouparão a igreja. Quer dizer, eles vão destruir as igrejas de Cristo. E isso aconteceu durante 2000 anos. E apostatar quer dizer o que, meu irmão? Afastar-se da fé. E ele sabia que quando ele morresse, Paulo, a fé que havia sido revelada a ele ia sumir. E ia prevalecer quem? A fé dos discípulos. Pedro, João, Tiago e Judas. Porque a fé o que é? A palavra. E o sistema não abraçou Paulo, porque Paulo mostrava que eles eram lobos vorazes. Então o que eles fizeram? Enfatizaram os 4 livros, que são um livro histórico, que ele chama 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Fundamentaram isso na igreja, como base para o crescimento da igreja. E não a imagem real das coisas, não mostraram. Ficaram ali, e o povo se acudiu a Deus pelos 4 livros históricos. E esses livros históricos é a apostasia após Paulo. Antes de Paulo não, mas depois que Paulo trouxe a graça, esses 4 livros teriam que ser esquecidos na sua ação, na sua função, porque começou uma nova etapa para a igreja. Qual a igreja? A igreja gentílica. Em Cristo, que também os judeus fariam parte. Então, esses 4 livros, fortalecidos pelos lobos vorazes, tiraram o povo de Deus e voltou-se totalmente para eles. Eles que comandam. São os milagres, expulsar demônio. E certa vez Jesus diz: olha, chegará um dia que vocês chegarão diante do trono de Deus e dizendo: Senhor, em teu nome curei, libertei, ganhei muitas almas para o Senhor, expulsei demônio, Tranca-Rua, Exu, Maria Padilha, Pai de Santo, o migrador, o devorador. Vocês vão chegar e falar isso para mim, e eu vou dizer para vocês já de antemão, já vou falar com vocês: não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, porque eu vejo em vocês o quê? Hipocrisia. Arreda-te de mim. Fazedores de mal. Ele não aceitou eles. Por quê? Porque eles estavam baseados a sua vida em Jesus de Nazaré, fazendo todos aqueles milagres que era exclusivo para aquele tempo. E depois da cruz, Jesus revelaria ao apóstolo Paulo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, que é o ressuscitado, para a igreja seguir. E eles não permitiram, porque eram lobos vorazes. Vieram com a palavra, lógico. Hoje nós vimos, eles dizem: é a Bíblia Sagrada, e põe a Bíblia para expulsar demônio, põe a Bíblia para curar as pessoas. Dá biblada para todo lado, para derrubar o poder de Deus, sendo que a Bíblia é um conjunto de livros que, se não tiver na minha mente, é como nada, não tem poder nenhum. Quando ela fica velha, o que eu faço? Queimo. Tem gente que é tão conservador e, como é que chama? Idólatras daquilo, né? Que ele não queima a Bíblia de jeito nenhum, porque ele tem a Bíblia
como o poder de Deus, e não a palavra dele em mim que traz poder. Eles estão completamente o quê? Equivocados, perdidos. Então, lá em 2 Tessalonicenses 2:3, vamos aqui na apostasia, que Paulo trouxe aí, mostrando que contra a sua partida, entraria lobo voraz. E isso ia demorar 2000 anos, abençoado. E durou 2000 anos, dentro do tempo de Deus. Ó, você vê. Aí ele diz, ninguém de nenhum modo vos engane. Porque aqui, antecedendo o versículo 3, estavam dizendo que Jesus já tinha vindo pela segunda vez. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, sem que primeiro venha o quê? A apostasia. E o que firmaria a apostasia? E seja revelado o homem do quê? Da iniquidade. E o que fortalece a apostasia? Que ela se cumpriu, revelando o homem do pecado. O homem do pecado, o filho da perdição. Isso é o quê? Uma doutrina. Homem de pecado, filho da perdição, é uma doutrina que homens iam carregar. E foi revelado para nós quando? Quando houve a manifestação do edificador, Dr. José Luiz, visto, chamado como a besta, que emergiu sobre o mar. Então ele veio e trouxe a verdade, mostrando quem é o homem de pecado. É o sistema que mantém ainda o homem pecador, anulando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ali na cruz do Calvário. Nós somos os únicos que cremos nisso. Somos privilegiados, abençoados. E vamos chamar muitos outros privilegiados através dessa pregação, para eles entenderem a revelação da palavra. Cristo em vós, a esperança da glória. Quem tem Cristo conhece todo o fundamento, a edificação e a sobre-edificação. Então ele mostra aqui, Paulo, que a apostasia aconteceria após revelar, desvendar o homem do pecado, que é o sistema religioso, primeiro, católico, assembleia, batista, metodista, quadrangular, universal, testemunho de Jeová, que mais? Espírito, a imagem. Então veja bem, abençoado, ele mostra o homem de iniquidade, o filho da perdição. Ele mostrou para nós que o Papa é o bicho papão, que todo mundo adorava, e que os pastores hoje são impostores, são os lobos vorazes que não poupam a igreja. Quando você chega numa reunião dessa, eles sugam tudo que você tem, principalmente a neopentecostal, que a visão dela é 100% o seu bolso. 100% o seu bolso. Eles não estão preocupados com pregação nem nada mais. Agora é fazer campanha, fazer aqueles malabarismos, aquelas maquinações lá do púlpito dele, com a intenção de tomar tudo que você tem. E mostrando no livro da apostasia que Jesus vai te abençoar se você fizer tal coisa. Porque o negócio deles é tudo em nome de Jesus de Nazaré. E o nosso negócio é tudo em nome de Jesus Cristo, o quê? Ressuscitado. Porque nós estamos com Paulo e não com Pedro, João e Tiago. Assim é? Então isso aí mostra que a apostasia se cumpriu. Então nós estamos agora na graça, chamando o povo a sair da apostasia, porque apostataram da fé de Paulo. Nós pregamos até uma semana retrasada, se não me engano, sobre a fé paulina, como é necessária a fé paulina. E lá em Efésios 4:5 ele vem dizendo, então fé quer dizer o quê? Afastar-se da fé de Paulo. Quem afasta da fé de Paulo
ele está na apostasia. Paulo vem dizendo aqui, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então há uma só fé. Não pode ter 2, 3, 4 fé. Aí ele vem dizendo em Romanos 12, 3, ele diz, porque pela graça que me foi dada, olha, essa fé veio pela graça e não pela lei. Digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pensa com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então essa fé de Paulo, você não busca, ela o quê? Veio e foi repartida por Deus e entregou cada filho dele. E para você tê-la, você tem que só confirmá-la em ti, você tem que só falar o seguinte, eu recebo essa fé. Só isso, e começar a alimentá-la com as 14 epístolas de Paulo, porque a fé vem pelo ouvir, quer dizer, ela começa a agir na minha vida e na sua vida, na medida que você vai ouvindo as 14 epístolas de Paulo. Assim é, abençoado. Então a apostasia tirou essa fé de Paulo das pessoas. Elas têm fé em quê? As pessoas que estão no sistema. Fé em Deus. E fica assim, Deus aumenta a minha fé, Deus me dê fé, sendo que Ele já repartiu e entregou a cada um de nós. Então quem está pedindo fé, ou buscando fé, ou fazendo campanha para ter fé, pedir oração para alguém, pôr a mão sobre você e distribuir fé, isso seja anátema, porque quando um filho de Deus nasce, Deus já repartiu a fé. Para cada um de nós, que manifesta quando? Quando ouve as 14 epístolas de Paulo. Essa fé ativada, só ativa com as 14 epístolas de Paulo, com mais ninguém. A fé que chama à existência o que não existe como existisse, é a mesma dada ao nosso pai Abraão, que é o nosso pai da fé. Assim é, que foi perdida quando entrou a lei, e após o término da lei, ela é reativada pelo apóstolo Paulo. Então agora nós justos andamos pela fé paulina. Porque essa fé paulina, ela mostra que a apostasia encerrou. Ninguém mais tem fé em Deus, fé nos homens, fé em Nossa Senhora, fé em São Jorge, fé no fulano de ciclano, acabou. Acabou. Não, estou com muita fé hoje. Pô, mas baseada onde? Não, em mim mesmo. Não, então essa fé não existe. Essa fé... Você tá enfesado, meu irmão. Fé você não tem, não. Porque a fé está só no Senhor. Lá em Hebreus 12, 2, né? Nós falamos sobre isso também. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem? Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Nós não temos outros olhos a não ser em Jesus. Lá em Hebreus 12, já tivemos, Gálatas 3, 26, ele vem dizendo, pois todos vós sois o quê? Filho de Deus. Ele está falando para a igreja de Gálatas. Aí eles falam, não, aqui é todos vós, então todo mundo é filho de Deus. Não é não. Porque Paulo estava falando com a igreja. Deus só fala com a igreja. Quem não faz parte da igreja não ouve a voz de Deus. Eles nem vêm aqui. Não vêm. Porque eles não gostam de ouvir a verdade. Porque essa verdade que nós pregamos muda todo o pensamento dos homens. Pois todos vós, Gálatas, sois filhos de Deus. Mediante, então tem um mediador no meio aí, tem o que media aí, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Hoje você não tem fé em Deus, você tem fé em Cristo. Se você tem fé em Cristo, sois todos o quê? Filhos de Deus, abençoados, perfeito, completo, mais que vencedor, enriquecido, prosperado. Chegará a transformação, assim é? Porque sois filhos de Deus. Abba,
Pai, assim é. Então, a apostasia, ela afastou os filhos de Deus dessa posição aqui, ó. Só que agora acabou a apostasia. Assim é? Ela está com seus dias o quê? Contadinhos. Ela já encerrou, porque o edificador revelou o filho da perdição. Revelou o homem de pecado. Acabou. Nós sabemos que é o sistema, que é uma máfia violenta, aonde coloca as pessoas alienadas, não tem liberdade de nada. Xingam o povo, queixa do povo, maltrata o povo e o povo está ali alienado. Eles não têm liberdade. Assim é, abençoado?